Olá, alunos do Centro Educacional Curupaiti. Sou o professor Marco Silvestre e hoje eu venho falar para vocês sobre Augusto Boal e Teatro do Oprimido. Augusto Boal foi um teatrólogo brasileiro que teve seu começo de atuação com o Teatro do Oprimido no início dos anos 60. Augusto Boal ele foi diretor do Teatro de Arena, que era um grupo de teatro em São Paulo que modificou muitas coisas da forma de se pensar e se fazer teatro naquele momento. E era um grupo independente de estudantes de teatro. E era um momento de país onde precisava driblar muitas questões e era um grupo e principalmente o Boal, um cara muito preocupado com a questão social e política do teatro. Política não no sentido de politicagem, mas no sentido de todos os âmbitos da sociedade e da nossa vida. E ele tem uma frase que eu acho perfeita, que é a seguinte: todo teatro é necessariamente político, porque políticas são todas as ações humanas, e o teatro é uma delas. Então, com isso, ele consegue mostrar para a gente que tudo que envolva o nosso dia a dia, a nossa rotina, o que a gente sente, o que a gente expressa, o como a gente expressa, o com quem a gente se relaciona, tudo isso é política, tudo isso é social e tudo isso é teatro. Então ele desenvolve o teatro do oprimido para expressar em forma de arte todas essas coisas que oprimem a gente, mas que também para mostrar opressões reais. Por exemplo, dentro de um casal, um machismo talvez, ou um pai que é muito rígido, violento com o filho e tal. Isso são formas de opressões numa esfera social pequena, mas como opressões também na época da ditadura, tá? Que isso tudo foi pensado e criado no momento que o Brasil atravessava por um outro tipo de regime político. Haviam outras opressões também. E tudo isso servia também para democratizar o acesso ao teatro, o acesso à cultura para pessoas não atores. E esse método auxiliava também a criação do personagem para quem era ator. Então eu quero trazer Augusto Boal aqui para a nossa aula também, por ele trabalhar e pensar muito para não atores. A gente não pode pensar teatro só para quem está ensaiando um texto e vai apresentar. O teatro ele é fundamental para quem não faz parte dele, como só público, por exemplo. Porque quando a gente vai assistir alguma coisa, a gente traz conosco o que a gente absorveu daquela experiência. O teatro ele ajuda a gente no nosso dia a dia e às vezes a gente não percebe. Então, quando a gente passa a olhar de uma forma diferente para essa arte, a gente consegue perceber esses lugares. Então, dentro do teatro do oprimido, foram desenvolvidos vários métodos. E eu vou falar de alguns deles com vocês aqui hoje. O primeiro deles, o teatro jornal, que era o seguinte: o grupo de atores pegavam notícias reais, notícias que foram publicadas no jornal, e liam e encenavam aquilo. Depois, eles tentavam entender todo aquele contexto para encenar as entrelinhas do que não foi dito na mensagem da notícia. Então, lembrando que era um período de censura aos meios de comunicação. Os jornais
não poderiam publicar e nem dizer qualquer coisa que quisessem. Então, nem sempre a notícia chegava exatamente como aquilo tinha acontecido. E o teatro jornal surge desse objetivo, de tentar explorar ao máximo aquele fato, para tentar entender o ocorrido da melhor forma possível, para, nas entrelinhas, dizer o que não foi dito. Porque isso tem muito, o teatro tem muito disso também. O texto que é dito pelo ator, pelo personagem, ele é o que aquele personagem expressou. Mas tem uma coisa que a gente chama de subtexto, que aí é para um trabalho de criação do personagem, o que motivou aquele personagem a dizer aquilo. E a gente é assim no nosso dia a dia. Na nossa vida a gente fala para alguém alguma coisa, mas alguma coisa nos motivou aquilo. Então, eles tentavam pegar uma coisa física, uma coisa material, uma coisa que foi publicada, onde todo mundo ali lia a mesma coisa, que foi escrita por alguém, e eles tentavam pegar esse subtexto, esse contexto que pode estar atrás daquilo e não foi dito por algum motivo, na época a censura, e encenam aquilo ali. Esse método, naquele momento, servia como teatro para um exercício dos atores, mas para o público servia também como, não um alerta, mas uma reflexão sobre o poder que a imprensa pode ter e tem. E esse método ele é utilizado até hoje, porque até hoje os meios de comunicação devem ser questionados. A gente não pode ler e acatar qualquer coisa. Então a gente precisa sempre pensar no contexto de tudo e tentar entender ao máximo aquela situação. E era isso que o Boal, com o seu grupo de atores, fazia nesse método de teatro-jornal. Outro método que o Boal utilizava era o teatro-imagem. Consistia na seguinte forma. Vamos imaginar uma cena de opressão. Então, mas você não consegue expressar isso para mim, por algum motivo. Você tem medo de dizer, ou você não sabe como dizer, então você cria uma imagem corporal. Você vai criar uma pose, uma foto. Você vai fazer uma foto. E com essa imagem real que a gente está vendo ali, a gente vai tentar entender o que te motivou e o que pode estar acontecendo com você ou não. Esse tipo esse método surgiu quando o Boal precisou fazer trabalhos em alguns países sul-americanos com indígenas do Peru, da Bolívia, e ele não conseguia uma comunicação verbal muito produtiva com esse pessoal. Então, como a linguagem corporal é universal e o nosso corpo expressa muito o que a gente pensa, ele criou esse método. Então, a gente, agora trazendo para o teatro de volta, como, por exemplo, a gente põe no nosso corpo sentimentos que estão na nossa cabeça? Como a gente pode expressar medo, fome, sem cair nos estereótipos, nas formas que a gente já imagina isso? Então, isso falando de sentimentos. Mas vamos pensar o seguinte: uma criança que pode estar sofrendo algum tipo de violência dentro de casa. Ela talvez não saiba falar sobre isso. Ela talvez não queira falar isso. Ela talvez tenha medo de falar isso. Mas se a gente conseguir colocar
um exercício teatral onde ela mostre isso, não necessariamente de uma forma tão clara, mas a gente pode começar a perceber algum traço de qualquer tipo de opressão que possa estar acontecendo. Então, mais uma vez, foi um método que para os atores servia para explorar cada vez mais esse lado corporal que o ator precisa ter no teatro, que o teatro é muito físico, mas também para o público chegar e mostrar, para a pessoa talvez se ver naquela situação. E talvez isso num grupo de não atores, por exemplo, para se trabalhar como aconteceu com o Boal, para se trabalhar em escolas, em grupos de pessoas mais pobres, em grupos de sem terra, onde as pessoas possam ter alguma dificuldade de se expressar, esse método serve de forma exemplar. Agora, outro método criado pelo Boal, que esse eu gosto muito, é o teatro invisível. E vocês já conhecem, com certeza já viram teatro invisível alguma vez, pelo menos pela TV, e não sabiam que era isso. Por exemplo, aqueles quadros que são comuns em programas de TV, onde colocam um adulto brigando com uma criança dentro de um supermercado. E aquelas pessoas em volta começam a se mobilizar e a tomar algumas atitudes. E depois chegam para aquela pessoa e falam que era uma gravação de um programa. Isso é teatro invisível. Só que sem a parte de contar que é teatro. Ou seja, o Boal, ele queria provocar o público. Ele queria levar... Então o teatro invisível ele consiste no seguinte: um grupo de atores com roteiro, com ensaio, vão para um lugar público, um transporte público, por exemplo, vão para um trem, e ali eles encenam algo que poderia acontecer naquele lugar, com aquele contexto de transporte público, com aquele cenário. E ali eles começam a cena. Então, esse exemplo do transporte público talvez é uma cena de assédio. Um homem assediando uma mulher num transporte público, por exemplo. E a ideia é provocar o público que não sabe que está assistindo a teatro, não sabe que são atores, não sabe o que está acontecendo ali, perceber como aquelas pessoas ali se manifestam enquanto estão vendo e quando estão presenciando aquela ação. A ação termina, se desenrola, tem um início, meio e fim, e os atores saem. E eles não sabem como continuou a repercussão daquele ato ali em relação ao público. O público não sabe que aquilo foi uma representação, mas a ideia é essa: fazer com que o público que continuou ali reflita sobre o que aconteceu e leve consigo algum ensinamento, vamos dizer. Como aquilo ali pode ter afetado cada pessoa que presenciou aquilo sem saber que era teatro. Porque quando a gente assiste a um teatro, quando a gente vai para uma peça, para uma praça, a gente sabe que é teatro. E isso não diminui o impacto que aquilo tem na gente. Mas quando a gente assiste a pessoas reais realizando ações reais, tem um outro impacto. E era o experimento do Boal, porque o Boal ele era muito preocupado com o acesso à arte, mas também ao pensamento desse povo.
Ele queria conscientizar. O máximo de conscientização que ele conseguisse era o objetivo dele. Então, vou pedir para vocês, só a título de provocação, para que vocês, usando o teatro-imagem, a ideia do teatro-imagem, pensem com calma e tirem uma foto para vocês. Ou, se preferirem, fiquem no espelho e tentem expressar algo que vocês sintam. E pensem sobre isso. Até a próxima aula.